Irmãos, o tema da igreja é muito bom de ser deliberado, porque nós precisamos, como nós estávamos estudando na lição da escola sabatina, estar sempre lembrando da graça de Deus e lembrando da nossa identidade. Quem somos nós, povo de Deus? Quem somos nós? Somos a igreja. E o título da mensagem dessa manhã é Igreja Conhecida. Igreja Conhecida. O versículo sobre o qual nós iremos meditar está em Efésios capítulo 3, o versículo 10, que diz o seguinte: E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Irmãos, a igreja, aqui pela igreja, primeiramente, significa através da igreja. Através da igreja, a igreja, ela é o instrumento pelo qual Deus se faz conhecido ao mundo. E é através dela que a humanidade aprende a reconhecer que o mundo possui um Criador que se importa com as suas criaturas e que as ama e que tem o desejo, a intenção de salvá-las. A igreja leva consigo o selo da autoridade do Eterno. E é através da igreja que as boas novas do Evangelho, da salvação em Jesus Cristo, são anunciadas. A igreja leva essa mensagem a toda nação, tribo, língua e povo. É a igreja, é através da igreja que Deus realiza essa missão de se fazer conhecido. Através da igreja, Deus convoca o mundo para o adorar. Lembremos de Apocalipse capítulo 14, versículo 7, que diz: dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ao mesmo tempo que a igreja convoca as pessoas para adorarem a Deus, ela mesma o adora e dá o exemplo de como se deve adorar a Deus. A igreja possui como guia de sua adoração a palavra viva que pertence a um Deus que é vivo. Irmãos, olhemos novamente para o versículo de Efésios 3:10. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. A multiforme sabedoria de Deus. A igreja, meus queridos, eu diria que ela é como um paciente recuperado. A igreja é um paciente de Deus. Deus é o médico. Você imagine só um paciente que vai a vários médicos e ninguém consegue realizar a cura. E de repente ele encontra um médico o qual consegue identificar o seu problema e curá-lo. Esse médico é Deus. E a partir de então, esse paciente começa a anunciar para outras pessoas também doentes a respeito da sabedoria daquele habilidoso médico. A multiforme sabedoria de Deus. A igreja é esse paciente que anuncia ao mundo a multiforme sabedoria de um Deus que é salvador, de um Deus que salva. A igreja anuncia e direciona as pessoas para esse médico. Pois bem, a igreja é um paciente de Deus
cujo qual Deus o salvou. Também Deus concede a cada um dos membros da igreja um dom especial. Deus concede múltiplos dons aos membros da igreja. Ou múltipla sabedoria. E quando cada membro da igreja utiliza o seu dom para anunciar a mensagem do evangelho ao mundo, através de métodos diferentes, está mostrando ao mundo a multiforme sabedoria de Deus através do seu dom. A igreja com certeza cumpre melhor a sua missão quando cada membro da igreja utiliza o seu dom para testemunhar. Então nós podemos dizer que a igreja é tanto um agente do poder e da sabedoria de Deus, quanto uma testemunha viva. A igreja é tanto um agente do poder e da sabedoria de Deus, quanto uma testemunha viva ao mundo do poder e da sabedoria de Deus. Olhemos novamente para o verso. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Meus irmãos, existe uma guerra, um conflito entre Deus e Satanás. Essa guerra está sendo travada e essa guerra não tem o objetivo de provar quem é mais poderoso. O objetivo dessa guerra não é provar quem tem mais força. Obviamente, se esse fosse o objetivo, Deus já teria destruído Satanás. Porque Satanás foi um anjo que se rebelou contra Deus e convenceu a terça parte dos anjos a se rebelarem também contra Deus. E esses seres que habitaram as regiões celestiais e que o apóstolo tenta usar essa linguagem para nos fazer compreender da realidade das regiões celestiais, travam esse conflito, essa guerra, cujos objetivos de cada lado são opostos. O objetivo de Deus, salvar o ser humano da condenação eterna, do fogo eterno. O objetivo de Satanás, levar o número máximo de pessoas com ele para o fogo eterno. E quando nós lemos Mateus capítulo 25, verso 41, diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno é preparado para o diabo e os seus anjos. Não é para o ser humano. Mas Satanás está empenhado numa batalha para levar, enganar, enredar, aprisionar as pessoas e levá-las para o fogo eterno juntamente com ele. Ele já sabe qual é o destino que lhe aguarda. E por isso ele está decidido a fazer isso. E a igreja, meus irmãos, nessa guerra, a igreja torna-se conhecida, olhando de novo para o texto, nas regiões celestiais. A igreja torna-se conhecida nas regiões celestiais, porque a igreja é o exército de Deus na terra para realizar a obra de salvação, para tirar das garras de Satanás as pessoas que estão em condenação e estão caminhando para o fogo eterno juntamente com ele. A igreja é convocada por Deus para frustrar o plano de Satanás. Satanás é desmascarado através da função da igreja, através do que a igreja realiza na terra. Satanás é desmascarado e as pessoas são libertas desse destino cruel. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, nós lemos o seguinte:
Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nossa carne não é contra pessoas, nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta é contra poderes espirituais, irmãos. Precisamos, a igreja às vezes perde de vista esse foco, né? Muitas igrejas têm se empenhado em batalhas políticas, em batalhas sociais, em causas as quais Jesus não chamou ela para interferir. Quando as pessoas recorriam a Jesus pensando que ele ia libertar Israel do jugo romano, elas se frustraram, porque Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Nós não somos chamados para empenhar numa batalha que não é nossa. A igreja é convocada para lutar contra as hostes celestiais, contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo cruel, contra o diabo e seus anjos, que têm enganado, seduzido e aprisionado as pessoas em suas malhas. Irmãos, nós temos armas as quais Deus colocou ao nosso alcance, e uma delas é a oração. A igreja precisa orar. Todo reavivamento começa com oração. E a igreja avança usando as armas que Deus lhe deu. Então a igreja, nós vemos que a igreja é tanto conhecida pelo mundo quanto pelos anjos. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, nós vemos assim: porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. A igreja é conhecida nos lugares celestiais. Deus, os anjos estão olhando assim para a igreja. Esse é o maior espetáculo de todos os tempos. E esse espetáculo só vai ser totalmente compreendido quando tudo terminar. Mas por enquanto nós somos a parte do espetáculo. Se você já assistiu algum espetáculo, né, você sabe que a diferença, você tem os espectadores que estão ali, né, na expectativa do que vai acontecer, e tem aqueles que estão ali realizando o espetáculo. E nós somos esses que estamos realizando. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz que a grande alegria no céu toda vez que um pecador se arrepende. Porque esse é o objetivo principal da igreja. É levar a mensagem de tal maneira que cause arrependimento nas pessoas, a ponto de elas se renderem a Deus. E então é uma alma a menos que vai ser condenada ao inferno de fogo, ao fogo eterno. Como nós já vimos, irmãos, a igreja é o exército de Deus na terra. Vamos ler mais um versículo para nós meditarmos nele. Assim, Mateus 16, verso 18, que diz: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na Bíblia, nos tempos bíblicos, portas referia-se ao lugar de fortaleza de uma cidade. As portas eram as fortalezas de uma cidade. E você começa a entender, através dessa explicação, que as portas do inferno são as fortalezas de Satanás. E a igreja é convocada a atacar o reino de Satanás e invadir o reino de Satanás
quebrando as fortalezas de Satanás para resgatar as almas, para resgatar as pessoas que estão aprisionadas nessas fortalezas. E as armas que nós temos, irmãos, é a oração. A principal delas é a oração. As pessoas começarão a ser libertas, a ser transformadas, quando a igreja de Deus se puser em posição de oração, impuser um objetivo definido e orar por ele. Oremos pela libertação dos nossos entes queridos, oremos pela libertação dos nossos vizinhos, oremos e oremos. Satanás sequestrou e levantou fortalezas, muros fortes em volta dessas pessoas. Já é hora de a igreja se levantar. Vocês lembram, no livro de Números, quando Moisés estava conduzindo o povo no deserto, e a arca de Deus, eles montavam um acampamento, e quando era o momento deles se levantarem, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. E é hora da igreja se levantar com esse grito de guerra: Senhor, dissipa os teus inimigos, afasta Satanás das pessoas que estão cegadas. Irmãos, nós não temos que ter medo de pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo homem. E quando nós nos levantarmos como igreja para fazer isso, podemos saber que veremos maravilhas em nosso meio, como aconteceu com Josué. Santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Se queremos ver almas libertas, oremos por eles. É hora de avançar. Novamente lendo o versículo que nós iniciamos. E isso para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, por meio da igreja. E eu faço esse apelo a vocês, meus irmãos: se identifiquem-se, amem a sua igreja. Considere-se um membro essencial da sua igreja. A igreja é um instrumento de Deus na terra. Apaixone-se pela sua igreja. Ame a sua igreja. Em outras oportunidades falaremos mais sobre a identidade dessa igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos, e conduza cada um de vocês, e que Deus cada dia possa nos ligar, nos unir como igreja, e nos fazer ver as maravilhas de Deus em nosso meio. Nós possamos viver essas maravilhas. Eu já vivi algumas maravilhas que, se eu for testemunhar aqui, não vai haver tempo suficiente. E eu quero que cada um de vocês vivam também. Em nome de Jesus Cristo. Vamos ter em mente que nós precisamos convidar as pessoas para se unirem à igreja, no exército que é vencedor na batalha contra o mal. Convidem as pessoas a se unirem à igreja. E vamos cantar esse hino. Ó, vem a igreja comigo. Vamos ficar de pé nesse momento. E vamos, você conhece a letra?